Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos para mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor e o tema de hoje é amando os nossos inimigos. Nós já vimos que Deus, Ele criou uma comunidade formando um povo que é seu, e essa comunidade nós vimos há 2 semanas atrás, que fala sobre uma comunidade que celebra, né? E vimos na semana passada o último estudo, falando também, meus irmãos, de a autocompreensão de si mesmo, a compreensão que nós temos de nós mesmos e também, né, a compreensão de quem Deus é. Através da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, nós compreendemos quem somos e reconhecemos o valor que nós temos para Deus. Então isso muda a nossa maneira de ver o mundo. Hoje nós estaremos vendo, meus irmãos, como viver, né, debaixo desta mensagem ou conduzido por esta mensagem, essa mensagem do Evangelho, essa mensagem da cruz, né, que não nos isola do mundo, não é verdade? Então, hoje, nós vamos ver como nós devemos nos relacionar com as pessoas, né? Inclusive os nossos inimigos. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, no verso 1 e 2, diz assim, ó: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, nós devemos exibir nos nossos relacionamentos, ou permitir que em nossos relacionamentos seja exalado este amor que Cristo teve por nós, né? Tanto revelando o amor de Deus em nossos relacionamentos, como também a sua justiça, né? Que Deus então revela por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, que é a mensagem do Evangelho. O tema de hoje da lição é amando os nossos inimigos. Tem muita coisa boa aí, fique esperto que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Até já! Enfim, então, no estudo de hoje nós vamos ver, diante do tema amando os vossos inimigos, nós vamos ver como que se dá essa relação, né? E a gente vai dividir o estudo em 4 partes. A primeira parte nós vamos falar da reconciliação e a disciplina. Na segunda parte, nós vamos falar da atitude cristã para com o mal, como deve ser a atitude do cristão para com o mal. Na terceira parte, nós vamos falar da autoridade a autoridade do Estado. E, por fim, nós vamos concluir vencendo o mal com o bem, que é a 4ª parte. Logo na primeira parte, quando a gente fala da reconciliação e a disciplina, eu gostaria que você entendesse que o perdão de Deus por nós, ele não foi barato, ele teve um preço, né? Quando os seus pecados, os nossos pecados foram perdoados, Deus, ele pagou um preço. Nossos pecados não ficou impunes, né? Eles foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. Então nós devemos considerar de que forma esse princípio ele funcionará nessas diversas áreas da nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida na igreja. Com relação à nossa vida pessoal, o ensino bíblico né? Se alguém pecar contra você, teu irmão pecar contra você, você deve repreendê-lo, né? Se ele se arrepender, então você deve perdoá-lo, né? Mas note que o perdão, ele sempre requer uma forma de pagamento e sofrimento. Primeiro, porque se a culpa for nossa, então haverá
humilhação do pedido de perdão. Esse é o preço que a gente paga. Agora, se nós formos vítimas da ofensa, né, talvez tenhamos de suportar o embaraço de reprovar e repreender a outra pessoa. E se for o caso, até perder a amizade dela, né? Porque as pessoas não gostam de ser repreendidas, né? E isso acontece em nossas relações. As pessoas não gostam de ser repreendidas e às vezes o nosso orgulho também impede de nós pedirmos perdão. Então, isso é um preço que nós pagamos, é um pagamento, é um sofrimento, né, de fato que nós pagamos. Com relação à nossa vida familiar, a Bíblia ela nos orienta sempre que os pais eles devem desejar uma atitude correta com os seus filhos e que a vida de seus filhos ela seja marcada pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho, né? Assim como Cristo nos amou, nós devemos amá-los, mas o amor que nós demonstramos por nossos filhos, meus irmãos, não é um amor sem princípios, não é um amor largado, não é um amor de qualquer maneira, mas é um amor santo que procura sempre o bem-estar maior, não importando o custo que deve ser pago, né? O preço que deve ser pago. Então, lá em Hebreus, capítulo 12, verso 5, Hebreus, capítulo 12, verso 5, nos dá uma dica, né, de como nós devemos, né, viver com relação à disciplina com os nossos filhos. Hebreus 12, verso 5 a 8 diz: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, a palavra de Deus, o próprio Evangelho, a mensagem do Senhor, aqui nos dá como pais que somos o direito de aplicar a disciplina em nossos filhos, né? E essa mensagem, a mensagem do Evangelho, né, ela também vai modelar toda a nossa postura de pai e de mãe, né, com relação nos moldando a própria paternidade divina. A maneira que Deus nos disciplina é a maneira que nós devemos, então, disciplinar os nossos filhos, né? Nós devemos sempre, meus irmãos, nos irar contra o mal, né, e disciplinar este mal, né, na vida dos nossos filhos com amor. E também devemos exercer, meus irmãos, a disciplina na vida da igreja, sempre buscando a reconciliação. A disciplina existe para buscar sempre a reconciliação, né? A igreja tem a tendência, então, conforme diz John Stott, a tendência de oscilar entre a severidade extrema, né, que exclui os membros por ofensas, né, que eles realizam, ou um pecado, né, uma agressão, ou também excluir um outro lado ser muito liberal, né, afrouxar demais, né, então já não assim chamando a atenção das pessoas que vivem no pecado, das pessoas que vivem na ofensa. Então, Mateus capítulo 18, o Evangelho de Mateus capítulo 18 nos dá uma dica preciosíssima, né, acerca da disciplina na igreja, como nós devemos exercer a disciplina na igreja, né, com relação à vida do ofensor. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se nós escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, né,
ele não escutar a igreja, considera-o como um gentio, né, como um gentio publicano. Ou seja, né, aqui Jesus determina como deve ser o nosso procedimento, né, que se desenvolve através de 3 fases com relação ao ofensor, aquele que precisa de uma vida disciplinada, né? Primeira coisa é confrontar, uma confrontação pessoal entre ele e ti somente. Se ele te ouvir, o texto diz, ganhaste o teu irmão. A segunda coisa, você deve, se ele não ouvir, você deve confrontá-lo com testemunhas, né? Aqui fala duas testemunhas, né, para você levar contigo, né, a fim de estabelecer a repreensão. No versículo 16 diz isso, né? Então, para que a palavra então seja confirmada, então leve testemunha. E, em terceiro lugar, você deve confrontar, se ele não aceitar a repreensão, deve confrontá-lo com a igreja, para que as pessoas possam ter ter uma terceira oportunidade de se arrepender. Caso se recuse a ouvir, essa pessoa deve ser excluída, porque ele mesmo já se considerou um gentio, né? Já se considerou um ímpio, não quer mais saber, ele rejeitou então a graça de Deus e rejeitou a graça, rejeitando também a disciplina da própria igreja. Então, meus irmãos, a disciplina, ela tem um papel positivo na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida da sociedade, na vida familiar e na vida da igreja. Entenda que a disciplina, ela tem um propósito sempre de buscar a reconciliação. Então, nós vemos aqui, amando os nossos inimigos, aprendendo também a viver uma vida disciplinada, buscando a reconciliação. Este é o nosso primeiro bloco. Bom, neste bloco nós vamos entender quais são as atitudes do cristão para com o mal. Eu tenho aqui para apresentar a você 4 atitudes que vão ajudar você na sua reação ao mal, né? A primeira atitude é que você deve odiar o mal. O mal, ele deve ser odiado. E você pode estar se perguntando, pastor, eu devo carregar o ódio no meu coração? Ódio é aborrecer, né? Quando fala aborrecer o mal, está falando que você deve odiar, detestar o mal, né? Lá em Romanos capítulo 12, eu tenho aqui, meus irmãos, verso 9 diz, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Então, a primeira atitude que você deve ter como cristão é odiar o mal. Agora, por que você deve odiar o mal? Você deve odiar o mal porque o mal, ele é pecado, irmão. O mal, ele é pecado. Então, por isso, a palavra de Deus nos orienta a odiar o mal. A segunda atitude com o mal que nós devemos ter é que nós não devemos ser vingativos. Isso é a diferença. Nós devemos odiar o mal e não sermos vingativos, né? O texto lá no capítulo 12, ainda aqui, verso 17 até o 19, diz assim, a ninguém torneis mal por mal. Nós não devemos retribuir o mal, né, por aquelas pessoas que fizeram o mal. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, o povo de Deus está proibido, irmãos, de fazer qualquer tipo de vingança, ok? Então, nós devemos retribuir o mal com o mal? Não, isso não é papel daquele que se diz cristão, não é dever daquele que se diz cristão. Se nós tornarmos o mal com o mal, nós então nos tornaremos piores do que o mundo,
né, que nós vivemos, ou tornaremos piores, ou pior, o mundo que vivemos. Então, a segunda atitude que nós temos é para com o mal, é que nós não devemos ser vingativos. Devemos, sim, confiar no amor de Deus e entregar a Deus todas as nossas situações. A terceira atitude que nós devemos ter, meus irmãos, com o mal, é que nós devemos vencer o mal. A palavra de Deus nos ajuda nisso. No versículo 21 de Romanos, capítulo 12, diz: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, como nós vamos vencer o mal? Como fazer isso? A receita de Jesus é esta: fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Está lá em Mateus 5,44. Agora Paulo fala em Romanos 12,14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, diz o apóstolo Paulo. Então nós devemos vencer o mal. Nossa atitude para com o mal, até agora nós vimos que nós devemos odiar o mal, não devemos ser vingativos, retribuindo o mal com o mal, e não devemos também ser permitidos vencidos pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. E por isso nós temos a quarta atitude. A quarta atitude, você deve estar angustiado aí, o que fazer, pastor? Então o mal vai prevalecer contra nós? Isso é um equívoco. A quarta atitude é que o mal, ele deve ser punido, irmãos. O mal, ele deve ser punido. A palavra de Deus em Romanos capítulo 2, verso 9, diz assim: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Meus irmãos, se nós estamos proibidos de vingar o mal, quem pode fazer isso então? Quem pode vingar o mal? A maneira de resolver esse problema é a seguinte, meus irmãos: individualmente nós estamos proibidos de fazer vingança, porém nós podemos acionar a justiça. É preciso então nós compreendermos a diferença entre vingança e justiça, né? Entre a vingança individual, né? Esta que Deus proíbe, e da vingança judicial, que é a que Deus aprova, né? Esta Deus aprova. Então a vingança judicial é aquela feita pela mão de Deus. Deus é quem vinga, né? Ou também pelos juízes aí que foram instituídos pelo Estado. Então a eles cumprir, aplicar a justiça. Nós temos um Deus que não está com os olhos fechados para essas coisas, meus irmãos. Então confie nisso. 4 atitudes do cristão para com o mal: odiar o mal, não se vingar, não retribuir o mal com o mal, não se deixar vencer pelo mal e punir o mal, confiando em Deus e também no juiz que foi instituído pelo Estado. Que Deus abençoe este bloco, esta palavra no seu coração, e fique esperto que vai vir muita coisa boa ainda hoje para a gente, tá bom? Deus te abençoe. Meus irmãos, nesse terceiro bloco nós vamos ver, né, nessa temática, amando os nossos inimigos, nós vamos destacar a autoridade do Estado, né? A pergunta que nós podemos fazer é: como entender de que o Estado ou a autoridade é constituída por Deus, né? Como entender isso, né? A palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem.
mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, nós temos aqui, meus irmãos, com relação à autoridade do Estado, o uso da sua força, né? A gente vê que quando existe um Estado arbitrário, né? Um Estado desleixado, né? Um Estado que não cumpre, ele age sem princípios. E quando ele age sem princípios, o que vai fazer? Vai usar da violência, né? Para poder manter o controle, né? Porque não tem princípio, então usa-se da violência. Agora, quando o Estado ele é confirmado, tem a legitimidade, é respeitado e busca a justiça, fazer o que é reto, então esse Estado ele vai usar a força, né? E a força no sentido de para ser usada para controlar e punir o malfeitor. Então nós precisamos entender e separar muito bem isso, o uso da violência e o uso da força. A violência ela é utilizada para o Estado impor quando ele não tem nenhum princípio, então ele exagera nisso. Agora, quando ele busca a retidão, o Estado busca a justiça, age de maneira reta, ele vai usar então a força para controlar e punir o malfeitor, né? A força ela deve ser sempre exercida no último recurso, irmãos, né? Quando já tiverem assim se esgotado todas as possibilidades, né? Então nós podemos entender isso. Agora, o que a gente pode entender também, uma outra temática, é que existem pessoas que acabam sofrendo, né, pelo malfeitor, né? Alguém faz o mal e todas as pessoas que estão envolvidas perto, essas pessoas sofrem, e isso Deus não se agrada, né? Deus não aprova essas coisas, porque na verdade quem tem que ser punido é o malfeitor. Então, meus irmãos, o Estado ele deve oferecer uma expectativa, né, de sucesso, né, na punição dos culpados. Então, quando o culpado ele é punido, há êxito ali na execução, né, no Estado. Então, ele vai fazer o uso da força, se for necessário, né, para poder manter a disciplina, manter a ordem. Então, o Estado ele é um ministro de Deus para manter assim o bem e punir o mal. Então, essa é a compreensão que nós devemos ter acerca do Estado. Quando o Estado não faz isso, vira de fato uma bagunça. Enfim, chegamos ao último bloco do nosso encontro de hoje, e o último bloco vai destacar a temática vencendo o mal com o bem. Muito bem, irmãos, como pode o mal ser ao mesmo tempo vencido? A palavra de Deus em Romanos 12, capítulo 12, verso 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o mal também, se nós precisamos vencer o mal com o bem, como o mal então pode ser punido, né? Como pode o mal ser ao mesmo tempo vencido e punido, conforme a gente viu em Romanos 13:4, que diz: porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Meus irmãos, a resposta está em Jesus, né? Em Jesus, aquela mensagem do Evangelho da cruz ali. Jesus ali, ele venceu o mal e também puniu o mal, né? Nós temos ali na cruz Jesus vencendo o mal
com a sua atitude, com a sua própria vida, né? E temos Jesus também punindo o mal com a sua própria vida. E qual é o objetivo, então, de vencermos o mal, né? O John Stott, ele coloca dois princípios para nós praticarmos a justiça cristã, né? Dois princípios. O primeiro é o princípio retributivo, ou seja, aquela pessoa que faz o mal, que é o malfeitor, ele deve ser punido, e o cristão reconhece a realidade do mal. A gente precisa entender isso, a gente não pode negar a realidade do mal, né? Do erro, da injustiça, e procurar puni-lo com equidade, com justiça, com igualdade. É para todos, né? Nós não podemos ser parciais com relação ao mal. A pessoa que é minha amiga fez negócio de errar, tá tudo bem, mas o que não é, não, ele precisa ser punido. Não, meus irmãos, nós precisamos punir o mal, e o malfeitor, ele deve ser punido, sim, né? O outro princípio, né, é o princípio reformativo, né? Já que o malfeitor deve ser punido, a retribuição do mal que ele fez é uma punição. A justiça, a prática da justiça cristã tem o princípio reformativo, que é o quê? Aplicando a justiça, ele seja então reabilitado. Este é o objetivo da prática da justiça, da prática da punição ali com relação ao malfeitor. É sempre para buscar restituí-lo, restabelecê-lo, na verdade, né? No sentido de remodelar a vida daquele pecador, daquela pecadora, ok? Então, meus irmãos, chegando à conclusão, eu gostaria que você respondesse aí para você mesmo, né? Algumas perguntas que eu vou te fazer, né? Na sua vida, alguém que te ofendeu e que ainda você não conseguiu perdoar? Alguém? A segunda pergunta que eu quero dizer para você é: o que você deve fazer para resolver esse problema? Então, né, se alguém te ofendeu e você não conseguiu perdoar, o que você deve fazer? Né, aplicando esta lição à nossa própria vida, né? A terceira pergunta é: você tem tido cuidado de pedir perdão quando você ofende alguém? Né? Então, pensa bem, né? A outra pergunta é: qual tem sido a sua conduta diante do mal? Né? Você tem sido tolerante com o mal ou você tem batido de frente com o mal? Né? A quinta pergunta é: o que você tem feito em relação às autoridades do seu país, né? Que Deus constituiu no seu país? Você tem orado em favor delas? Né? Então, não reclame. Então, precisamos orar em favor delas. Você tem falado contra elas? Né? Então, pense bem nisso. Né? O falar contra não significa só falar mal, né? Mas, assim, ter uma visão de análise para ver se eles estão cometendo alguma arbitrariedade. Né? Nós não podemos aceitar qualquer coisa que são impostas a nós, tipos de violência, né? Então precisamos orar, precisamos analisar. E a outra pergunta com relação às autoridades constituídas no nosso país é se você tem se pronunciado na defesa delas, né? O que você tem feito, né? Tanto na defesa delas quanto na defesa do próprio povo, da própria população. E a última pergunta aí com relação às autoridades constituídas é: você tem entregue as autoridades diariamente nas mãos do Senhor? Né? Você anda entregando as autoridades nas mãos do Senhor? Meus irmãos, nós precisamos aí amar os nossos inimigos. Não é tarefa fácil, mas não é impossível. Tá bom? Então, que Deus abençoe esta palavra no seu coração, que possa produzir um fruto, você possa ter aprendido bastante nesse tempo que nós passamos juntos. Um beijo no seu coração, né? Nós amamos
a nossa igreja, e nesses 56 anos que nós completamos, né, esse ano, e vamos seguir em frente, né, refletindo em nós esta mensagem do Evangelho, porque eu creio que em Deus faremos maravilhas, em Deus faremos proeza. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo encontro.